Igreja. Amém. Uma honra, uma alegria estar aqui junto com meus irmãos mais uma vez. Grata a Deus, grata a Geni e Marival pela oportunidade, pela coragem de me colocar aqui para trazer a palavra, né? Que Deus possa estar nos usando da forma que Ele quiser, da forma que Ele preferir, porque estamos aqui só para ser boca de Deus, né? A palavra é dele. A vontade é dele, né? E nós aqui não somos nada, somos só um transmissor da palavra que ele quiser falar. Amém? Vamos orar, depois a gente vai ler o texto em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor, me coloca à tua disposição. Eis-me aqui, Senhor. Fala com o teu povo, Senhor, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer falar. Abre, Senhor, os ouvidos do teu povo para ouvir a tua palavra. Que nós possamos, Senhor, aprender de ti nesta noite. Que eu diminua, que o Senhor cresça, Pai. Que a expectativa esteja em ti, Senhor, e não em mim. Esteja na tua palavra, Senhor, que é verdadeira, que é pura, Senhor, que é remédio para nossas almas, que é salvação para nossas almas. Então, Pai, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Pai, de forma, Senhor, que nós possamos entender, Pai, a tua vontade e praticá-las nesta terra até a volta do teu Filho Jesus. Amém? Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Deuteronômio 8. Eu vou ler de 1 ao 3. Amém? Deuteronômio 8, do 1 ao 3. O título dessa mensagem aqui na Bíblia diz assim: exortação para lembrar-se da misericórdia de Deus, como está aqui na Bíblia. Vamos ler? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, e te guardarias, e se guardarias os meus mandamentos, ou não. No 3, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecera, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Esse texto, meus irmãos, quando Marival me deu o tema fome, esse texto falou muito comigo, né? Porque ele fala da fome que o povo de Deus, o povo de Israel, passou no deserto, né? E Deus não permite que a gente passe por nada em vão, né? Ele humilhou, a palavra do Senhor nos diz, e ele te humilhou, te deixou ter fome. Para quê? Para sustentar aquele povo, para que aquele povo entendesse, né, que quem sustenta a nós é o Senhor. É Ele que sustenta a nós todos os dias, né? Esse texto Moisés, esse texto o próprio Jesus, né, citou ali quando ele encontrou com Satanás no deserto, que nem só de pão viverá o homem. O próprio Jesus citou ele. E esse texto que a gente leu aqui é parte de um discurso que Moisés fez, né, ao povo de Israel, lembrando aos israelitas de quem sustentou ele naqueles 40 anos que passaram ali no deserto. Durante essa peregrinação, né, do povo de Israel no deserto, Deus se apresentava àquele povo conforme a necessidade diária, né? Quando precisavam de cura, ele era Jeová Rafá. Quando precisavam de uma bandeira, Deus era Jeová Nissi. Quando precisava de provisão, Deus era Jeová Jireh, né? Ele era o grande El Shaddai. E quando a gente fala El Shaddai, eu sempre pensei assim, o grande El Shaddai, o grande Deus, né? O Deus maravilhoso, o Deus magnífico. Só que eu fui pesquisar por que no Pentateuco fala sempre no El Shaddai, El Shaddai. E a palavra do Senhor, quando ela fala El Shaddai, nesse texto aqui, na pesquisa, né, eu vi que El significa Deus, El Shaddai, El significa Deus, Shad significa seio. Então Deus
sustentou aquele povo no deserto, como uma mãe sustenta o filho no seio, dando tudo o que é necessário, né? Quando a mãe alimenta o bebê, o recém-nascido no seio, com o leite materno, ela não está dando só o leitinho para encher a barriga. Ela está dando todos os nutrientes que aquele bebê necessita para crescer forte, né? Os médicos costumam falar que o leite materno é uma vacina, né? Que previne várias doenças, né? Que alimenta, que cura, né? Que dá toda a proteína, tudo que o bebê precisa para crescer forte. Então, El Shaddai, o Senhor está nos sustentando, né? Como uma mãe sustenta o filho. E ali no deserto era isso que acontecia. Deus sustentava aquele povo com tudo que eles precisavam, né? Deus não dava só o pão, Deus dava tudo que era necessário para aquele povo, né? E a palavra do Senhor, quando ela fala que te humilhou, te deixou passar fome e te sustentou com o maná, e aqui no final ele fala assim: para te entender que o homem não viverá só de pão. Deus, ele poderia dar uma porção semanal a esse povo. Ele poderia dar uma quantidade de pão para o povo comer a semana toda, né? Mas ele queria prover todos os dias um pouquinho, para que aquele povo dependesse dele todos os dias, para que aquele povo entendesse que se ele não estivesse ali provendo todos os dias, eles morreriam de fome no deserto, né? Não tinha de onde vir o alimento, né? A palavra do Senhor também diz que Jesus diz, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qual foi o pão que caiu do céu? O maná. Então aquele maná já era mostrando Jesus, já era apontando para Jesus Cristo, né? Que é o pão vivo que desceu do céu. E quando Jesus mandava, quando Deus mandava aquele pão diário, a Bíblia fala, né, que não podia guardar de um dia para o outro, porque apodrecia. Então na segunda Deus mandava o pão de segunda, na terça o pão da terça, na quarta, na quinta e na sexta. Se alguém guardasse o pão de um dia para o outro, ele apodrecia. Mas na sexta, Deus é tão bom, olha que Deus maravilhoso, perfeito. Qual a ciência que explica isso? Na sexta você podia guardar o pão para o sábado, que ele não apodrecia. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus podia fazer assim. Talvez se a gente fosse pensar com os olhos humanos, né? Já que sábado não é para trabalhar, não é para fazer nada, é para dedicar a Deus, deixa o povo jejuar no sábado. Já comeu com sexta, quinta, quarta, semana toda. Sexta não vou mandar pão, vai jejuar o sábado todo. Louvar, adorar a Deus, né? Fazer ali os seus cultos domésticos, como era feito. Mas não, Deus entendia, né? Entende muito mais do que todos nós. E ele, acho que acreditava assim, né? Tem idosos, tem crianças que não vão poder estar ali jejuando. Então Deus mandava na sexta-feira uma porção dobrada, todo mundo tirava a sua porção e guardava, para que no sábado não passassem fome. Esse é o nosso Deus, né? Deus, ele agia no deserto com aquele povo ali, como um pai guarda seu filho, né? Como uma mãe guarda seu filho, como uma águia que guarda seus filhinhos debaixo da asa, né? Deus te cobrirá com as suas asas. Diga aí para o seu irmão: Deus te cobrirá com as suas asas, porque Ele vai te guardar, porque nada vai te faltar. A fome não vai bater a sua casa, porque Deus está te guardando. Como guardou aquele povo no deserto, Ele guarda cada um de nós, né? Deus mandava aquele maná todos os dias para que todos ali entendessem que era necessário depender dele todos os dias. E às vezes nós passamos por um deserto na nossa vida, porque Deus quer nos mostrar que dependemos dele. Quando tudo vai bem, quando a gente está com as contas todas pagas, quando o filho está no caminho certo, quando a gente está com saúde, a gente não está de joelho no chão chorando. É muito difícil, né? A gente às vezes até esquece de agradecer a Deus, obrigado, porque vai tudo bem. Mas quando a gente está no deserto, passando por qualquer problema, seja de saúde, seja financeiro, seja de fome, seja qual for, a gente lembra de Deus, bota o joelho no chão e a gente vai buscar Ele. Então naquele momento a gente está dependendo do Senhor. Então Deus permite que nós passemos por deserto, como aquele povo peregrinou no deserto 40 anos, para entender que quem nos sustenta é o Senhor, né?
João Calvino, ele fala: não é a fartura que nos sustenta, senão a oculta bênção de Deus, né? Não é a fartura, não é ter o que comer, é a bênção de Deus que nos sustenta, porque muitos têm muita coisa para comer e nem podem comer, né? Quantas pessoas são ricas, têm uma mesa farta, mas tem diabetes, olha, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem pressão alta, vai para churrasco, tem a carne mais cara do mundo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? Então, o que sustenta a gente não é a fartura na nossa casa. Tem pessoas que têm só o pão para comer, senta com seus filhos, parte o pão e come com alegria. E tem pessoas que têm uma mesa farta com tudo que é necessário para trazer alegria, mas não conseguem ter alegria. É comendo, brigando, batendo no menino, reclamando, né? E aquela confusão, aquela contenda na mesa na hora de almoçar, na hora de jantar, na hora de tomar um café. Então não é o alimento físico que vai trazer a paz para a nossa casa, né? O alimento físico, o pão, alimenta a nossa carne. Mas o que alimenta a nossa alma é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o alimento para a nossa alma. É o que mata a nossa fome espiritual, né? É o que nos faz crer que estamos sendo sustentados por Deus. Porque se a gente não lê a palavra do Senhor, a gente não alimenta a nossa alma. Se a gente não ora todos os dias, a gente não alimenta a nossa alma, né? E ninguém vive só de pão. A palavra do Senhor nos diz aqui: e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Onde é que está a palavra que sai da boca do Senhor? Na Bíblia. Para alimentar a nossa alma, a gente precisa ler a Bíblia, né? Eu fico assim impressionada que a gente lançou esse desafio aí de 1 ano para ler a Bíblia e muitos irmãos não entraram. É como se já soubesse a Bíblia toda de qual é decorado, quando você prestou o trabalho de entrar para ler, né? É claro, gente, que se a gente tem disciplina para todos os dias ler 3 capítulos, é importante a gente participar, né? Porque a gente mesmo vai se disciplinar. Quando terminar de ler a Bíblia toda, você vai estar no costume de todo dia ler 3 versículos da Bíblia, 3 capítulos, né? Então, assim, você mesmo vai ler, mesmo que não tenha mais um grupo para a gente estar colocando os capítulos. Você mesmo vai sentir falta, todo dia eu lia 3 capítulos, parei de ler. Você vai começar a ler, né? Porque nós ficamos dependentes, nós temos que entender que nós dependemos, a nossa alma depende da palavra do Senhor. E se a gente não lê, a gente enfraquece a nossa alma. Amém? Amém. Nós trabalhamos muito, né? Temos que trabalhar, né? Porque a palavra do Senhor fala que quem não quer comer, quem não quer trabalhar não coma. Então temos que trabalhar. Mas a palavra do Senhor nos fala em João 6,27: trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Né? Qual é essa comida que permanece para a vida eterna? É a palavra do Senhor, né? É o alimento da alma, é a oração, é o contato com Deus, é aquele momento que a gente tira para falar com Deus, para orar, para pedir perdão, né? Para nos humilharmos diante dele, porque a palavra do Senhor que fala: e ele te humilhou e te deixou passar fome, para depois te sustentar e te mostrar que ele é o grande Deus, ele é o grande El Shaddai, ele é o Deus provedor de todas as coisas. Então tudo que a gente precisa está no Senhor. E se a gente buscar a cada dia, nós não teremos fome, né? Não teremos fome. A palavra do Senhor nos fala, Marival leu aqui, Gênesis 47, né? Que no Egito houve fome em todo o Egito. E ali Deus levantou José para matar a fome da família dele. Aqueles irmãos que pegaram José, jogaram no poço, venderam como escravo, iam morrer de fome. Não morreu porque Deus tem propósito, Deus não faz nada à toa e nem deixa o servo dele sofrer à toa. Então José não ia passar por aquilo tudo que passou à toa. Os irmãos de Moisés achavam que estavam fazendo mal a ele quando pegaram ele, jogaram no poço, tiraram, venderam como escravo. Mas aquele mal se tornou um bem maior, se tornou um bem na vida de José, porque ele virou governador do Egito, se virou um bem na vida daqueles próprios irmãos dele que fizeram mal dele, porque quando a fome bateu em todo o Egito, Deus levantou José para matar a fome do pai e dos irmãos. Se não fosse José, teriam morrido de fome, né? Então Deus sempre vai levantar alguém, usar alguém para nos ajudar, para nos matar a
fome, seja física ou seja espiritual. Às vezes você está abatida, você está triste, você está desanimada para fazer a obra, para vir para o culto, mas Deus sempre levanta alguém para lhe incentivar. Vamos, irmã, não fique assim não. Ó, tem uma palavra de Deus aqui para você. Vamos orar. Isso é Deus levantando pessoas, né, para nos ajudar, para matar a nossa fome. Esse pão foi Deus que levantou. Deus levantou Marival, levantou a irmã aqui, Geni, para matar a fome de muitos. A fome física e a fome espiritual, né? Porque toda vez que ele chega lá com uma cesta básica, alguém pode falar, a cesta é pequenininha, mas mata a fome, meu irmão. Para quem não tem nada, 2 quilos de arroz faz uma semana. Pode ter 2, 3 meninos, porque o arroz ele cresce na panela, né? Que é uma maravilha. Feijão pode ser 2 quilos, botou no fogo, na panela de pressão botou água, ele vai render a semana toda. Então, esse povo mata a fome de várias pessoas. E quando o Marival Geni vai lá levar esse alimento, que ele leva um panfletozinho da palavra de Deus, que ele ora por aquela família, né? Que ele fala do amor de Deus, que ele convida para vir na igreja, eles estão alimentando a alma daquelas pessoas também. Eles estão alimentando o físico e alimentando a alma. Então, da mesma forma que José do Egito foi levantado para matar a fome de algumas pessoas, Marival, Geni, o pão foi levantado para matar a fome de diversas pessoas. Amém? E Deus nunca vai nos desamparar. Ele sempre vai nos sustentar e Ele sempre vai levantar pessoas, né? Para finalizar, eu preciso que nós saímos daqui hoje entendendo, né? Que quando Deus fala aqui, para te dar a entender que nem só do pão viverá o homem. Ele deixa aquelas pessoas ali no deserto por 40 anos e manda o maná diário para que as pessoas entendam, para que fique na mente deles que quem está sustentando eles diariamente é Deus. E que nós possamos hoje ter certeza que quem nos sustenta é o Senhor. Independente do que você está passando por enfermidade, se o filho está desviado, se o marido não está vindo para a igreja, não importa, se a conta não está paga, não importa. Ele vai sustentar você. Ele vai abrir uma porta, seja uma porta de emprego, seja uma porta de uma medicação que o médico certo vai indicar para você ser curado daquela doença, né? Deus sempre vai cuidar de nós, porque Ele é como uma mãe, como um pai, né? Que gosta de cuidar, de zelar. Então, com todo o Pentateuco, a gente lê aqui, pode ler aqui os 5 primeiros livros da Bíblia, todos, Deus está cuidando do povo dele. Deus está cuidando o tempo todo, né? Alguém pode falar assim, mas Deus deixou por 40 anos penando. Deixou por conta deles mesmos, porque não curavam, porque reclamavam, que era um povo ingrato, que era um povo ruim. A palavra do Senhor era um povo de dura serviço, né? Era um povo ruim, era um povo que Deus fazia um milagre aqui agora, abriu o mar vermelho, você passar por dentro. Quando chegava do outro lado, o povo estava reclamando. Moisés subiu para pegar o mandamento lá em cima no monte, quando desceu tinha um bezerro de ouro lá, o povo adorando. Quer dizer, que povo é esse, gente? É igual nós. A gente ganha uma bênção aqui agora, agradece a Deus, amanhã está pecando de novo, a gente está murmurando, a gente está reclamando, né? Deus curou aqui agora uma ferida na gente, amanhã quem cortou o dedo está reclamando de novo. Então a gente tem que ser gratos a Deus, porque Ele tem sustentado todos os dias. Se eu estou aqui é porque Ele me sustenta. Eu dormi, acordei porque Ele cuidou de mim, senão eu não estava de pé nesta noite aqui falando para vocês, né? Então que nós possamos ter gratidão a Deus. Possamos ter gratidão a Deus, possamos entender que Ele é o nosso ajudador, né? Que Ele não deixa a gente passar por nada desnecessário. Se estamos passando por um deserto, é porque Ele tem propósito. Como Ele teve na vida de José, né? Que passou por toda aquela situação, o propósito foi, no final, Ele poder matar a fome do pai e dos irmãos. Esse foi o propósito de Deus, deixar Ele passar por aquilo tudo, né? Então, se a gente está passando hoje por algum deserto, creia que é propósito de Deus o deserto. Deserto não é lugar da gente ficar, da gente morar. É passando é indo, né? Então vamos passar por ele. Agora vamos passar gratos a Deus, dando glória a Deus, agradecendo a Deus, orando, consagrando, jejuando, dizendo, Deus, eu estou passando porque o Senhor está permitindo. Qual é o teu propósito? Me mostra. E Ele vai mostrar para a gente, né? Porque estamos passando por certa dificuldade. E se não está passando, mais um motivo para dar glória a Deus. Se está passando, dá glória a Deus que você sai do deserto.
Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Espero que eu tenha contribuído com meus irmãos. Aleluia. Boa foi essa palavra. Gostaria que os irmãos se colocassem sobre os seus pés. Nesse momento eu quero que os irmãos aplaudam ao nome do Senhor Jesus. Ele é Deus. A Ele temos que adorar somente a Ele e a mais ninguém. Nesse momento eu quero agradecer a preleitura dessa noite. Eu quero agradecer a todos os irmãos, os 10 valentes, a todo que colaborou com esse projeto, porque esse projeto veio do coração do Senhor para toda a igreja. Nesse momento que nós passamos pelo pano, eu sempre gostei, porque quando a gente ia na casa dos irmãos, a gente ia, eu não avisava os irmãos. E quando eu chegava lá, ela chorava e me falava assim: eu orei e Deus me mandou. Então isso me comovia, porque eu via que era o poder da oração, que através da oração incomodava aquelas irmãs, e elas oravam porque elas não tinham o que comer, não tinham um quilo de alimento, não tinha nada, e elas estavam orando e clamando o meu nome para eu me levar a cesta básica. Só que eu não sabia, e quando eu chegava lá, isso me comovia, eu ficava surpresa com aquilo, porque eu via que quando a gente ora, Deus age. Independente de como a gente ora, independente de como a gente fala, falar com Deus, orar, é se colocar diante da presença do Senhor, porque quem faz a obra é o Senhor Jesus. Então, não pense que suas orações são em vão, não pense que vocês estão orando e nada está acontecendo, porque Deus está trabalhando por cada um de vocês. Deus nunca vai desamparar nenhum de vocês, porque Ele está acima do trono olhando para cada um de vocês, com um olhar especial. E creia, irmão, que Deus vai fazer grandes coisas nessa igreja, em nome de Jesus. E eu quero chamar aqui nosso pastor Israel, já estou profetizando, né? Para estar orando pelos alimentos. Estenda suas mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai. É Deus. Diante do teu altar, Senhor, tem sementes que foram plantadas, Senhor. Para quem abençoa parece tão pouco, mas para quem recebe é muito, como a tua serva pregou aqui. Essa semente, Senhor, que foi semeada no teu reino, Senhor, possa crescer e ajudar. Quem recebe, receba de coração aberto, porque foi a provisão que o Senhor mandou. E quem abençoa, Senhor, que nunca lhes falte a semente, que nunca lhes falte a bênção, Senhor, porque isso aqui é o Evangelho. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. E os discípulos perguntaram: quando foi isso? Quando vocês não ajudaram o pequenino. Mas a igreja vai entendeu isso, Senhor. E aqui estamos doando, alimentando quem precisa, semeando no teu reino. Pai, abençoamos esse alimento. E que esses alimentos não sejam só bênção no reino físico, que mate sua fome, mas que seja também bênção no reino espiritual, Senhor. Isso aqui representa a tua provisão. Isso aqui representa a tua bênção. Isso aqui representa a mudança de vida. E uma vez que a bênção chega na casa de quem recebe, a vida muda por inteiro. Isso aqui é só um propósito temporário. Eu sei, Senhor, que bênçãos maiores virão através dessa aqui. Abençoa os valentes, abençoa a tua obra. No nome de Jesus. Amém.